Loucos pelo Orgânico. Já a seguir, no Odisseia. Para alguns, o vinho é poesia engarrafada, o champanhe, a alegria da vida e a cerveja, simples satisfação. E apesar de haver satisfação no que já foi testado e comprovado, o álcool biológico entrou nas nossas vidas através de um renascimento rápido e impetuoso. Existe uma estrela em ascensão e o mundo brinda a este inebriante recém-chegado. Vinhas, adegas e bares biológicos aproveitam esta nova ocasião e desfrutam do caloroso brilho do seu sucesso e louvores. Neste episódio, 2 adegas biológicas, uma vinha para a produção de champanhe biodinâmico e o primeiro bar biológico do mundo irão oferecer-nos um cheirinho privilegiado e uma viagem sensorial às suas aventuras orgânicas em Loucos pelo Orgânico. Loucos pelo Orgânico. Bebidas alcoólicas. A história do álcool biológico nasce naturalmente nas maravilhosas e impressionantes vinhas. E como qualquer viticultor que lhe poderá dizer, nem todas as uvas são criadas da mesma forma. Para os verdadeiros apreciadores, as uvas biológicas jogam numa liga à parte, e o álcool que delas resulta situa-se numa classe acima de todas as outras. Mas assim de relance, será que podemos distinguir uma vinha biológica de uma convencional? Com algumas dicas do viticultor biológico Sean Feely, podemos. Ao que parece, com a repetida aplicação de químicos, a terra de uma vinha convencional não tem vida, mesmo à vista desarmada. Os herbicidas impediram qualquer crescimento nesta terra. Não há aqui uma única folha verde à vista. Podemos ver aqui a faixa que ficou queimada pelo herbicida. Passados 4 ou 5 anos, e ao fim de 3 ou 4 aplicações de herbicida por ano, a terra fica desprovida de bactérias que fazem parte da composição do solo. E este fica basicamente morto. Nada pode sobreviver. A pedra basilar da viticultura biológica está na terra. Um famoso estudo, levado a cabo por um cientista francês nos anos 80, mostrou que uma colher de terra do deserto do Saara tem mais atividade microbiana do que o solo exaurido da região vitícola da Borgonha. Com a eliminação indiscriminada de todos os organismos vivos existentes no solo, resta apenas uma forma de as videiras conseguirem extrair nutrientes e crescer. Dependem de um sistema artificial de apoio à vida. Este sistema externo consiste num enorme cocktail de diferentes fertilizantes químicos. Além da qualidade e saúde do solo, o outro sinal revelador da dependência química de uma vinha reside nas folhas das próprias videiras. Os agricultores convencionais preferem ver as suas videiras quase como unidades fabris. E por isso usam maquinaria quase sem pensar. Podemos ver aqui que ao usar uma máquina para desbastar as folhas, acabou por danificá-las, criando assim pontos de entrada para doenças nas videiras, que não podem continuar de plena saúde e vigor ao serem constantemente sujeitas a remendos e a ferimentos. De forma orgânica e manual, podemos escolher as folhas que são facilmente arrancadas com a mão e de forma limpa. Não se fere a planta no ramo que escolhemos. Analista financeiro de profissão, Sean Feely e a sua esposa Caroline acreditam tão profundamente na opção orgânica no que diz respeito aos vinhos de que gostam, que compraram esta vinha em 2005 e deram início à sua viagem orgânica. Renomeada para Vinha Terra Selvagem, Château Garrigue fica a curta distância da antiga aldeia de Sausignac. Quase 50% dos produtores de vinho desta região são ou estão a converter-se ao cultivo biológico, em comparação com uma média de 3% em toda a França. Tal é o invulgar encanto de Sausignac. Mais a norte, Champagne-Fleury é mais um exemplo claro de como os melhores néctares orgânicos provêm das vinhas mais extraordinárias. Aqui temos uma terra extraordinária. Se olharmos para ela, parece terra de jardim. Pego numa mão cheia e a sua cor é bela. É de um castanho claro e luminoso. Se a cheirarmos,
Tem o cheiro a floresta. É uma terra formidável. Em especial o seu grão parece mesmo terra de jardim. Esta excelente qualidade de solo facilita a vida às raízes das videiras que se enterram profundamente na terra e absorvem a água que existe no fundo destas vinhas. Tal como Jean-Pierre, o professor Zhu compreende a importância de uma terra de boa composição e de um ambiente natural pristino no que toca a vinhas biológicas. Na verdade, o gênio do vinho é a natureza. Château Bolongbao, a primeira vinha e adega biológica da China, rege pelos processos e tradições do vinho Bordeaux francês, tudo feito de forma orgânica. Para fazer vinho biológico, precisamos de ter uma terra e um ambiente impolutos. Quando recebemos esta terra, não estava poluída. O ar, a terra e a água estão imaculados. Agora que estamos armados com uma capacidade de discernimento e melhor compreensão das pitorescas vinhas biológicas, os viticultores biológicos irão transmitir-nos as suas aspirações orgânicas e os segredos do seu ofício. Como administradores da terra, os viticultores biológicos dedicam-se afincadamente a fazer o que é melhor para ela. Os seus métodos ecológicos são muitas vezes inovadores, únicos e vanguardistas. Estamos prestes a conhecer algumas das suas misturas e métodos secretos. Para o casal Philly da vinha Terra Selvagem, o solo que herdaram dos antigos proprietários revelou estar compactado e pouco saudável. A sua revitalização foi uma tarefa hercúlea. Tivemos de aprender imensas coisas quando aqui chegámos. Foi como ser atirado para um mar muito agitado, em que tínhamos imensas coisas para aprender e perceber. A principal dificuldade foi saber como devíamos trabalhar a terra. Quando adotamos o estilo biológico, abdicamos de todos os fertilizantes artificiais, de todas as moletas artificiais que usamos na agricultura convencional. Tentámos revigorar o solo para restabelecer a atividade das bactérias e assim libertar os nutrientes e os minerais de que as videiras precisam. E é a terra que dá o sabor distinto à qualidade de uva que produzimos. Quanto mais elementos naturais e minerais as videiras absorverem da terra, mais autêntica ela cresce. O primeiro obstáculo que as vinhas biológicas enfrentam é o dos produtos usados na sua produção. Os ingredientes, sejam uvas ou não, têm de ser cultivadas numa quinta ou vinha biológica certificada. Então, o que foi que Sean e Caroline tiveram de fazer para colocar a sua vinha no trilho orgânico? Usamos as antigas ferramentas, como o arado, o ancinho e a enxada, para tentar levar mais oxigênio à terra. A outra coisa que fizemos foi usar chás medicinais e outras infusões para tentar reabilitar o solo, para ajudá-lo a recuperar de todos aqueles anos de uso intensivo de herbicidas. Isto deu à vinha um empurrão natural ao seu sistema imunitário para se defender do ataque dos fungos. Precisamos de aplicar estas técnicas nas videiras para que elas se possam proteger antes da chegada das chuvas. Um agricultor convencional poderá fazer entre 5 a 8 tratamentos por ano, mas no ano passado eu fiz 13. Enquanto as misturas especiais de chá fazem a sua magia, ainda há muito que fazer nas videiras em si. Motivados pelas suas aspirações em criar um vinho verdadeiramente livre de químicos que reflita o caráter da terra, Sean e Caroline têm um cuidado meticuloso com a sua vinha. Quanto melhor forem as uvas, melhor é o vinho que se produz. Por isso, as uvas biológicas resultam num melhor produto. Passamos bastante tempo na época de crescimento a podar as videiras para que não criem as condições propícias a fungos e bactérias. No final de julho, desbastamos as folhas de modo a que o sol incida mais nas uvas, ajudando-as a amadurecer e para que passem por um verdadeiro amadurecimento e não apenas um amadurecimento técnico. Tal como Sean e Caroline, o professor Zhu mostra um evidente amor e dedicação à sua vinha de 70 hectares. Enquanto a vinha da Terra Selvagem recorre à elegante solução de infusões de chá, o Château Bolongbao tem os seus próprios processos orgânicos no que se refere à reparação das suas uvas. Na agricultura biológica, podemos usar apenas fertilizantes orgânicos.
Hoje em dia, o estrume dos porcos e das galinhas contém aditivos. Como tal, não podemos usar esses fertilizantes. O que fazemos é usar vegetação desta terra e devolvê-la ao solo na forma de fertilizantes, criando um ciclo orgânico. Para protegermos ainda mais o solo, temos um sistema de rotação entre amendoins e erva. Depois de ultrapassada a primeira barreira da certificação dos ingredientes orgânicos, a segunda barreira para os vinicultores biológicos reside na certificação de instalações de processamento que deem 100% de garantias da integridade do produto. De que forma a produção de vinho biológico difere do sistema tradicional? Na adega, o termo orgânico sugere um mínimo de processamento e a inexistência de aditivos químicos. Os vinicultores biológicos prestam especial atenção a 3 fatores: o uso de leveduras, o método de infiltração e o uso de dióxido de enxofre. Para produzir vinho biológico, é preciso ter uvas biológicas. Durante o processo de fermentação, não adicionamos aditivos desnecessários. Adicionamos apenas a levedura Saccharomyces, a enzima pectolase e dióxido de enxofre. Não adicionamos mais nada além destes 3 ingredientes. O dióxido de enxofre usa-se normalmente como conservante. Temos permissão para usá-lo no vinho biológico, mas somente em pequenas quantidades. Na verdade, a quantidade que usamos é inferior à quantidade estipulada pelas autoridades. Descendre et monter les Champs-Élysées. Em França, na região de Champagne, a propriedade Fleury também vive da inovação. A família de Jean-Pierre detém estes terrenos desde meados do século XIX e começou a plantar vinhas biológicas na década de 1970. Em 1992, Jean-Pierre arriscou e converteu toda a produção em produção biodinâmica. A agricultura biodinâmica leva a agricultura biológica um pouco mais longe. Trata-se de um sistema superalimentado de agricultura biológica. No contexto de um padrão mais abrangente dos ritmos lunar e cósmico, toda a quinta é um sistema vivo na filosofia biodinâmica. Nesta visão holística, o solo representa um organismo em si mesmo. Na biodinâmica, encorajamos todas as cadeias de vida, desde os micro-organismos existentes no solo à influência vinda do ponto mais alto do espaço exterior. Assim sendo, a ideia de usar fertilizantes sintéticos ou pesticidas está proibida aos que praticam a biodinâmica. Em vez disso, usam uma série de preparações especiais para melhorar a vida do solo. Primeiro, fermenta-se o estrume de vaca num chifre de vaca. Colocamos estrume de vaca num chifre, assim, e enterramo-lo na terra durante o outono e o inverno. A combinação de gelo, neve e chuva altera o mau cheiro do estrume. Ao fim de 6 meses, ficará a cheirar a floresta. O mais incrível acerca desse preparado é que contém milhões de organismos vivos num único centímetro quadrado. Preparados especiais como o estrume de vaca cósmico são diluídos e energizados por um processo especial de mistura chamado dinamização. O controle do tempo é a essência da agricultura biodinâmica. As misturas especiais são aplicadas em alturas específicas em consonância com os ciclos astrológicos. Ao utilizarmos os momentos astrológicos exatos, intensificamos o cultivo dos frutos e dos vegetais. Por conseguinte, existe uma forte ligação entre a energia da Terra e o espaço exterior. Isto é exclusivo à biodinâmica. A segunda mistura secreta destina-se às plantas. O quartzo da terra mistura-se com a água da chuva e é colocado num chifre, enterrado na primavera e retirado no outono. De forma semelhante, terá de passar pelo dinamizador antes de ser aspergido sobre as videiras. O maravilhoso vinho que resulta das invulgares práticas de vinicultura na Champagne Fleury já coleciona inúmeros prémios e distinções. Numa posição que os coloca como a nova grande novidade da indústria alimentar, a cerveja, o vinho e os champanhe biológicos registaram um crescimento de 2 dígitos nos últimos anos. Será que basta um trago para convencer o cliente? Que tem o primeiro bar biológico do mundo para oferecer? E o que reservará o futuro à viticultura biológica?
Os ingleses adoram cerveja e podem beber que nem peixes, com bares praticamente em cada esquina. E o bar biológico Duke of Cambridge coloca a fasquia bem alta. Este premiado bar ganhou o prémio de bar do ano da Time Out em 2000 e ficou em segundo lugar na categoria de melhor bar do Reino Unido do jornal London Observer. Então, que está por detrás do primeiro bar biológico do mundo? Eu cresci numa comunidade nas Midlands que tinha uma forma de vida muito alternativa. Éramos basicamente autossuficientes em termos de alimentos e fazíamos produção biológica. Tínhamos enormes hortas e pomares e obtínhamos toda a nossa comida nas redondezas. Por isso, aprendi esses valores desde muito nova. Quando comecei a trabalhar em restaurantes aos 18 anos, fiquei muito desiludida com a forma como os restaurantes funcionavam. Achei aquilo horrível. Por isso quis abrir um espaço que servisse comida e bebida de boa qualidade, de forma profissional, mas ao mesmo tempo a pensar na sustentabilidade e no sabor dos alimentos. Como sempre acontece, o início é sempre difícil. Mas Getty manteve-se irredutível. Se a casa cheia todas as noites espalha bem a atração deste bar biológico, então o álcool orgânico veio para ficar. Talvez um dos maiores obstáculos quando começámos foi o acesso aos ingredientes. Hoje as coisas estão bem mais simples, mas também colocamos maiores restrições à distância que os ingredientes percorrem até nós e à forma como o fazem. Não utilizamos transporte por via aérea, 80 a 90% dos nossos produtos frescos são nacionais, de distritos à volta de Londres, ou seja, tudo daqui perto. O Duke of Cambridge está a revolucionar o negócio dos bares em Londres, conquistando um cliente de cada vez. Ao cair da noite, este bar com 140 anos em Islington fica cheio como uma lata de conserva. Como se costuma dizer, uma boa cerveja pode ser avaliada com um só trago, mas é melhor bebê-la toda para ter a certeza. A minha cerveja favorita é a SB, que é a cerveja da casa. Esta aqui, que é deliciosa. Esta é a cerveja biológica Pitfield SB, que é a nossa melhor cerveja amarga caseira. E é uma cerveja que não encontra em mais nenhum sítio do país ou do mundo. O Martin fala só para nós. Obviamente é feita com ingredientes orgânicos. É boa, com uma intensidade leve e frutada. É uma maravilha. As cervejas e cidras biológicas do Duke of Cambridge foram inclusivamente parar à sua atarefada cozinha. Usamos cerveja e stout biológica, uma cerveja preta, na nossa carne e tarte amarga com tomilho. É muito bom. É rica, tem um sabor aveludado e beneficia a carne. No verão usamos mexilhões com as nossas cidras e às vezes com uma cerveja forte para servir uma espécie de prato francês. Como o Duke of Cambridge nos mostrou, os bares gastronómicos parecem estar na moda em Londres. E o que é que está a dar em França, onde a produção de vinho remonta aos tempos romanos? Turismo vinheteiro? As pessoas aprendem com a prática. Os convidados ficavam tão curiosos com os vinhos biológicos da região na Château Garrigue, onde a vinha Terra Selvagem está situada, que o casal Philly começou a oferecer visitas guiadas. Descobri que muitas pessoas estrangeiras vinham aqui porque procuravam visitar vinhas biológicas. Para mim, as visitas têm sido uma verdadeira revelação. Tem sido uma oportunidade de partilhar o que estamos a fazer e de perceber qual a reação dos clientes. Sessões de prova como esta são um momento de reunião perfeito para as caminhadas pelas vinhas biológicas de Caroline. Será que os seus vinhos biológicos conseguem conquistar o paladar dos seus clientes? A prova é o derradeiro teste à viabilidade da viticultura biológica. Como acontece com qualquer vinho, os vinhos da Terra Selvagem começam e acabam com um sorriso. Acho que tem uns sabores realmente maravilhosos. Mas penso que o mais importante que aprendemos aqui hoje foi que as videiras biológicas podem durar 2 vezes mais do que as videiras normais por causa daquilo que metem na terra. Não sou um grande apreciador de vinhos. Gosto de vinho. Acho que este vinho tem um sabor soberbo. Mas a ideia de que vai durar muito mais agrada-me.
Dom Perignon, um monge beneditino, descobriu alegadamente o método de fazer vinho com gás. Ao fazer esta descoberta, terá dito: venham depressa, estou a provar as estrelas. Podemos imaginar que elogios iria conceder ao maravilhoso champanhe biodinâmico das vinhas Fleury. A filha de Jean-Pierre cresceu a ver o pai a aperfeiçoar os métodos do champanhe Fleury. Morgane Fleury segue-lhe o exemplo e o gosto à medida que vai impulsionando os seus sonhos para as vinhas. Sou a quarta geração de produtores de champanhe. Cada geração tem de encontrar a sua personalidade. Devo dizer que ainda estou a procurar aquilo que posso fazer com o champanhe. Vivo em Paris e teria muito orgulho em abrir um bar com saborosos champanhes biodinâmicos, não apenas das vinhas Fleury, para mostrar ao mundo a comida biológica e biodinâmica. Enquanto Morgane sonha com bares elegantes de champanhe, as vinhas biológicas do professor Zhu marcaram recentemente presença na noite parisiense. Não sou entendido em vinhos, mas pertenço ao clube de vinhos Bolongbao. Pessoalmente acho que o Bolongbao é o melhor vinho biológico do nosso país. Além disso, acabei de descobrir que o vinho é exportado para a França. Como sabe, não é fácil um vinho produzido na China entrar no mercado de vinhos franceses. Ao que parece, houve várias embaixadas que fizeram encomendas. O mundo bebe mais e melhor. À medida que os apreciadores de vinho e de cerveja desenvolvem um gosto pelos seus equivalentes biológicos, estão também a mudar a paisagem da viticultura. O céu é o limite quando começamos a fazer tinir os nossos copos e a brindar aos nossos espíritos orgânicos. Por isso, à nossa. Versão portuguesa, via satélite. Je joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, alors décidant de ton sort. Miss Dior Chérie, la nouvelle eau de toilette par Christian Dior. Otra vez, la misma cena de cada año. Por favor, Mark, ¿te importaría pasarme el soufflé? El mismo discurso del presidente. Y Mary y su fantástico vestido. El mismo cuarteto de cuerda. Lo mismo de siempre. Y yo, otra vez, llegando tarde. Por favor, Mark, ¿te importaría pasarme el soufflé? Es única. Codorniu. ¿Puedes adivinar el pensamiento? Dito es tu juego. Curioso deporte. Escribe o dibuja la respuesta e intenta coincidir con los demás jugadores. Tira el dado. Terrorífico. Prenda de vestir. El pantalón de un monstruo. La camisa de papá. ¡Bien! Dito de Simba. ¿Sabes en qué estoy pensando? Sí, 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 Simba. Shake it up, shake up the happiness for you. Shake up the happiness, come on, yo. It's Christmas time. It's Christmas time. Vuelve el plan B.
Esta Navidad, Ribera del Duero reserva Monsalve por solo 5,95 €. ¡Sí! Eroski contigo. Y también en Capravo. Volvemos en un minuto. ¿Tienes un minuto? Si tienes un minuto, tienes un Paladín. El único que espesa sin hervir. Disfruta de Paladín Minuto.